Bom, o vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês uma coisa que quando eu comecei a desacelerar as coisas, eu comecei a desacelerar certas coisas na minha vida para que tudo o resto pudesse fazer sentido, foi uma coisa que eu tive que começar, de certa forma, a criar uma atenção. E aqui eu tô falando sobre você parar de responder as coisas simplesmente de bate-pronto. É isso que eu quero propor com você para esse vídeo aqui. E talvez a gente chega em alguma conclusão aqui desse vídeo aqui, cara, que é sobre isso aqui mesmo. É sobre você simplesmente parar para responder. Você não precisa. Talvez aqui a resposta já seria até fácil, né? Você não precisa responder as coisas de maneira muito rápida, né? Alguém te pergunta, alguém te questiona e você vai simplesmente sair lá respondendo de qualquer forma. E na verdade, a impressão que fica é quando você responde de maneira rápida, é simplesmente você não parou para pensar, ou às vezes você não está nem aí para isso daí. Bom, sendo assim, eu vou contar para vocês uma história aqui, né? Que a gente sempre tá contando histórias, mas por que eu cheguei a essa conclusão? A conclusão não foi simples. Primeiramente, não foi simples de chegar a essa conclusão, que é uma coisa que, querendo ou não, me incomoda. E depois que eu comecei, inclusive, a botar atenção nisso, esse negócio começou a me incomodar mais ainda, né? Então hoje, quando eu faço perguntas para as pessoas que estão em volta de mim, né? Eu simplesmente, né? Principalmente, inclusive, quando as perguntas são perguntas que requerem uma parte de você parar, pensar, respirar, refletir, eu já lanço essa, eu já falo assim, pera aí, você não precisa responder agora, vai para casa, sei lá, vai dar uma caminhada, vai pensando, me responde outro dia, né? Não é uma coisa que é uma coisa que eu realmente gostaria de saber e que não necessariamente eu gostaria que você me entregasse uma resposta qualquer, né? Eu tenho feito isso, inclusive, eu faço isso com amigos e por aí vai, com a turma. Mas vamos lá, tudo isso começou porque um grande amigo meu, a gente tava conversando, cara, ó, já essa conversa que eu tô. Essa conversa que eu vou falar para vocês é uma conversa de, cara, faz pelo menos uns 3 anos. Nós estamos em 2025, então para 3 anos, é isso mesmo, faz pelo menos uns 3 anos essa conversa, gente. E eu gravei essa conversa na minha cabeça e eu não sabia o que fazer com ela até chegar a esse vídeo aqui. Pois é. Mas a conversa era sobre sonho. Ele estava me questionando quais eram meus sonhos e não sei o quê. E foi uma época que a gente estava voltando a andar junto, assim, né? A conviver, né? Até porque por vários motivos da vida, cara, a vida vai, né? Eu gostaria de andar junto com todo mundo que eu gosto, mas nem sempre é uma opção, né? Então, nesse momento a gente tava, né, começando assim, a tá ali convivendo toda hora ali, né, pelo menos ali, mais vezes possível, assim, né? E ele lançou essa, né? Lançou, pô, cara, não sei o quê. E aí começou a me questionar sobre sonho. E eu, sinceramente, ali naquele momento, cara, foi uma mistura de sentimentos, assim. O primeiro sentimento foi um tanto quanto uma tensão, porque era uma tensão de eu não ter uma resposta para aquilo dali, né, naquela conversa, naquele momento em si. Inclusive, nós conversamos sobre isso, eu acho que uma vez, e eu gravei tanto essa conversa que ficou na minha cabeça e desde lá eu fico tentando responder exatamente essa pergunta aí, né? Quais eram os meus sonhos, né? O que eu tinha de sonho, o que eu gostaria de fazer, e por aí vai. E desde então, há 3 anos atrás, desde quando lançou essa pergunta, eu passei por uma grande transformação, né? Vários momentos, assim, né? Eu melhorei em vários sentidos, né? Na minha vida, seja, cara, qualquer sentido aí que você... eu melhorei, cara, melhorei. Comecei a estudar mais, comecei
me cuidar, certas coisas, eu comecei a cuidar mais, ter mais atenção e por aí vai. Muita coisa mudou em 3 anos. E eu percebi, hoje em dia eu tenho sonhos, né? Eu tenho sonhos na minha cabeça, coisas que eu gostaria de realizar, e estou fazendo o possível para realizar isso. Eu estou realmente fazendo. Estou indo no caminho de realizar esses sonhos. Mas naquela época, talvez porque há 3 anos atrás estava um tanto quanto perdido, não estava. Acho que também a ausência de livros, de estudar, de por aí vai, no conhecimento, eu estava, olha aqui, ó, eu já citei esse livro aqui, eu estava alienado, como diria o livro aqui, o mais esperto que o diabo, eu estava num processo de alienação, piloto automático e por aí vai, né? Era um outro contexto. Então, eu demorei muito para conseguir desenvolver essa resposta e tal. E uma das conclusões que eu tirei é que o fato de eu não estar. Isso foi uma das coisas que, de certa forma, me curaram, cara. Que foi o fato de eu não estar pensando em criar um sonho para alcançar. Isso estava me atrapalhando em vários sentidos da minha vida, assim. Tava realmente me atrapalhando, sabe? Tava me prendendo a certas coisas, porque eu tinha. Eu cheguei num ponto que nossa, não é drama, não, gente. Eu tô contando pra vocês, né? Aqui baseada na minha experiência, no que eu tava sentindo na época e o que eu concluí sobre a época, né? Que eu havia perdido a capacidade de sonhar mesmo. Era isso. Eu havia percebido. Perdido. Talvez eu nunca tenha tido uma capacidade de sonhar no sentido. Vou parar para sonhar, vou pensar em sonhar e por aí vai. Nunca teria. Nunca tinha sido um tema para eu pensar sobre isso, né? Sobre sonhar, por aí vai. Mas com o tempo essa resposta ficou mais clara dentro de mim, assim, exatamente isso. Eu havia perdido a capacidade de sonhar. Hoje em dia, eu recuperei essa capacidade, talvez eu desenvolvi uma capacidade que eu não tinha antes, né, de sonhar, até porque, repito, né, conforme eu fui avançando, fui aprendendo várias coisas, cara, fui melhorando várias coisas, fui errando muito, né, absurdamente, um monte de coisa, ainda continuei errando, ainda continuo errando, né, mas isso não significa que é o fim, que significa que eu errei, eu aprendi, e a outra opção é melhorar, né, não errar mais, mas assim, eu percebi isso, eu percebi que eu havia, né, repito, perdido essa capacidade de sonhar. E é isso, então, por exemplo, para essa pergunta eu demorei anos para responder. Hoje, se a gente um dia chegar e começar a conversar exatamente sobre isso, provavelmente a minha resposta vai ser diferente, vai ser bem parecida com esse vídeo aqui, inclusive, né? Que eu recuperei a capacidade de sonhar, descobri o quanto que era importante você desenvolver um objetivo claro, o quanto que era importante, através desse objetivo claro, você desenvolver um processo, uma jornada, se descobrir um propósito, e o propósito que eu me descobri, ele foi abrindo portas para um monte de coisas, e por aí vai. Então, todo esse processo que eu sempre chamo, né, de autodomínio, você pode chamar de autoconhecimento, eu chamo de autoconhecimento e autodomínio, inclusive, foram importantes, mas se naquele momento lá eu lembro que até, inclusive, nessa conversa que nós tivemos, eu não respondi, eu não sabia o que responder, e hoje eu vejo que foi a melhor opção, porque simplesmente eu estaria sendo como a maioria das pessoas simplesmente responde de maneira a simplesmente encerrar o assunto, a não ter que parar muito para pensar, porque às vezes quando você para pensar, inclusive,
é quando você se depara com aquelas. Com quem você é, com aquelas coisas que são ruins, aquela percepção de caraca, nunca tinha parado para pensar isso. Então, toda vez que você para pensar, tem grande chance de você ter você adquirir um pouquinho de raiva de você mesmo. Tem grande chance. Cara, repara isso. Toda vez que você para pensar, você tem grande chance de agarrar um pouquinho de raiva de você mesmo. Mas por que acontece isso? Porque nós estamos o tempo todo nos ocupando com coisas, com barulhos, ruídos, né, coisas se movimentando, e essa movimentação ela meio que abafa a nossa autoconsciência, vamos dizer assim, né? Ela abafa esse período que a gente precisa ficar em silêncio com nós mesmos e chegar a certas conclusões. Nós estamos a cada vez mais, né, correndo desses momentos de silêncio, né? Inclusive, eu acho que pessoas que buscam barulho, né, o barulho, né, essa coisa para ocupar o vazio ali. Por exemplo, tô aqui na sala aqui, tem que estar a TV ligada, tem que estar o rádio ligado, tem que estar eu conversando com vocês e mexendo mais uma coisa, né? Todas essas distrações, eu sinto que vem muito no sentido de as pessoas estão tentando exatamente isso, né? Preencher vazios, né? Ultimamente eu tenho tido contato com muita gente assim que estão, querendo ou não, em um certo estado de agonia, e aí é o julgamento meu, né? Um certo estado que estão meio perdidos, né? Apesar de terem sucesso em suas vidas, né? Estão meio perdidas com relação de entender o que é o jogo mesmo. E eu acho que eu já falei para vocês, né? Que eu adquiri eu voltei a ter silêncio na minha mente, né? E eu digo isso porque o silêncio ele só voltou porque eu comecei a abrir espaço para o ócio. Eu comecei igual, eu fui agora há pouco aqui, eu fui levar o cachorro para ir ao banho, né, o pet shop lá, fica, sei lá, 5 quadras daqui, 10 quadras daqui, a distância, e eu levei o cachorro, caminhei a pé, sem fone de ouvido, sem celular. Então foi pelo menos ali uns 40 minutos do meu dia que não teve celular, não teve nada assim chacoalhando minha cabeça, né? E quanto mais eu fico nesse estado de silêncio e eu vou chamar de ócio produtivo ali, mais as coisas estão ficando boas na minha vida assim. Sendo assim, eu espero que a partir desse vídeo aqui você realmente pare de responder as coisas de bate-pronto. Eu quero propor exatamente isso. Pare. Lembra desse vídeo aqui? Lembra, o Preto falou que se eu responder de bate-pronto, até no seu trabalho, cara. Até no seu trabalho. O seu trabalho ali, você não precisa responder de bate-pronto. Por quê? As pessoas que querem você para solucionar um problema nela, elas não querem que você entregue a primeira solução que apareça. Elas querem que você entregue a melhor solução que apareça. A melhor solução. E para que você chegue à melhor solução, existe um processo de você entender o problema, você refletir, você buscar algumas respostas alternativas, fazer toda essa engrenagem dentro da sua cabeça, né, se conectar para que você chegue à resposta. E aí a hora que, sei lá, seu chefe lá vai lá e te pergunta qualquer coisa, tô falando coisa de caráter, né, necessário, assim, né? Eu preciso de uma ajuda para tal coisa aí, fazer isso. Qual é a sua opinião? Você não precisa necessariamente dar opinião ali naquele momento. Você pode falar. E o que eu recomendo já que se você ainda não parou para pensar muito sobre isso, você fala. Eu gostaria de parar para pensar sobre isso para que eu possa trazer uma melhor opção aqui para solucionar esse problema aqui. Certo? Então é isso. Espero realmente que você comece a ter essa percepção aí de que realmente o quanto é necessário você parar para refletir antes de responder,
que eu acho que esse seja o caminho inteligente para as coisas. É isso. Do mais, eu espero que isso vale de alguma coisa a pena para a vida de vocês aí. Sendo assim, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou o Preto. Já digo, eu sempre digo, né? Eu gosto desse bordão, que eu sou o ato proclamado, declarado, generalista em tudo. E esse aqui é um canal que a gente liga a câmera e sai falando essas besteiras aqui. Às vezes parece até besteira, mas muitas das vezes são coisas que são vozes da minha cabeça, que parecem fazer sentido. Eu venho para cá, tento documentar de uma forma para você, para que você assim observe, fala assim, não, esse assunto aqui realmente vale a pena, esse aqui é simplesmente balela, e você vai para um próximo vídeo. Bom, eu espero ter sido uma boa, breve companhia aqui para o seu dia, para esse momento aqui que você parou para me ouvir. Eu espero que nós tenhamos chegado em algum lugar interessante aqui. Se você tiver alguma coisa para escrever, escreve aí, né? Não é elogio não, cara. Às vezes é bom ter um debate para que, senão só fica só um lado falando, eu fico tentando falar, né? Esperando que vocês falem comigo. Ia ser legal vocês falarem comigo, certo? Sendo assim, eu acho que vale a pena, se você gosta desse tipo de conversa, se inscrever aí no canal para mais conversas assim. E é isso. Eu espero que realmente eu tenha sido uma boa, breve companhia. Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.